Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Deixa eu mudar aqui, fiz diferente, assim que eu quero. Nós estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Hoje vamos iniciar um novo tema, um novo tópico, a partir da questão 29, propriedades da matéria. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, antes de eu passar para o Michel, pedir a você aquele apoio, caso ainda não se inscreveu em nossos canais. Kardec Tube, do Michel, que está aqui ao meu lado. Espiritismo em Kardec, do Eric, que esses dias vai ficar afastado por necessidade mesmo, e o Estudar Kardec, que é comigo aqui. Então, pessoal, se não se inscreveu, se inscreve nos nossos canais, curta, comente e compartilhe. Michel, boa noite, obrigado mais uma vez aí, passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Entrando aí na questão 29, assunto novo no mesmo capítulo ainda, mais um assunto novo. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai sempre fazendo aquela retomada e seguindo. Que seja um ótimo estudo, que todos possam participar, trazer questões, comentários. E como disse o Lauro, não esqueçam de curtir e compartilhar, isso é sempre importante, que as pessoas busquem as nossas redes, não só no YouTube, mas em outras, no Instagram, no Face, que é importante, né? É importante o pessoal ajudar a compartilhar o conteúdo. Isso é um incentivo a mais. Então, que a gente tenha um ótimo estudo. É isso aí, meu amigo. Você quer fazer alguns comentários acerca do que já foi estudado, ou você já quer partir para o estudo da questão Pode, 29 em diante? vamos ler as questões, aí a gente vai, vamos começar na 29 hoje. Então, um assunto novo do assunto, dentro do capítulo dos elementos gerais do universo, agora são as propriedades da matéria, né? Lembrando que propriedade é algo que é intrínseco à coisa, né? A propriedade é uma característica da coisa que não existe sem a coisa, não existe fora da coisa, né? Então, no caso da matéria aqui, a propriedade da matéria são características que a matéria tem, que a constituem, que fazem parte dela e que eu não separo a propriedade da coisa. Então, eu não posso separar a propriedade da matéria, como se fossem dois objetos. Ela está na matéria, ela faz parte intrinsecamente da matéria. Então, eu tenho a matéria e não tenho um elemento que eu possa separar, como eu separo, por exemplo, eu posso separar a roupa do meu corpo, eu posso separar o café da caneca, eu posso separar essas coisas, né? Agora, a propriedade não, a propriedade ela é algo que está grudada na coisa em si. Então, Kardec quer justamente entender o que são essas propriedades e o que causam essas propriedades, né? Então, é por isso que ele vai entrar nesse assunto. E aí, bom, eu vou ler e aí a gente segue comentando. Então, na questão 29, Kardec pergunta: a ponderabilidade é atributo essencial da matéria? E aí os espíritos respondem: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então vejam que os espíritos seguem na mesma linha que eles vêm seguindo e dentro daquilo que Kardec já mostrou nos itens anteriores. Por isso que são as últimas questões que ele vai fazer sobre isso, porque que ele começa a perceber? Os espíritos continuam dando as mesmas respostas, eu não vou conseguir tirar mais nada disso. Eles vão mostrar que eu tenho Deus, o princípio espiritual, eu tenho a matéria, que eu posso dividir ela na matéria pesada, grosseira, ou matéria propriamente dita, e eu tenho a matéria mais sutil,
chamada fluido universal. Então, eu tenho esses 4 elementos: Deus, Espírito, matéria e fluido. Então, sempre quando Kardec estiver falando de alguma coisa, vai se referir a um desses 4. Isso aqui é um macete que a gente dá para quem for estudar a obra. Quando Kardec estiver falando de alguma coisa, a gente tem que ver, bom, aqui Kardec está falando de Deus, do Espírito, da matéria ou do fluido. É sempre um desses que ele está falando. Então ele divide a matéria em 2, né? A matéria sutil, fluido, e a matéria propriamente dita. A matéria propriamente dita é a matéria que as ciências estudam. Matéria grosseira, própria das ciências acadêmicas. O fluido é essa matéria mais sutil que o espiritismo aborda, mas pela própria palavra fluido, como a gente deixou muito claro, ele aborda de uma maneira muito genérica e limitada, pegando só aqueles pontos que podem ser avaliados. Então, sempre a gente tem que fazer essa distinção. Então, notem que quando Kardec pergunta sobre a ponderabilidade, que é um dos atributos da matéria, o que vão dizer os espíritos? A matéria, como a entendeis, sim. Então, eles se reportam de novo ao conhecimento já estabelecido pela ciência da época. A matéria mais grosseira, ela é ponderável, o fluido é imponderável. Então, muito cuidado a gente ficar tentando imaginar as duas da mesma maneira, porque ela não tem ponderabilidade, o fluido, e a nossa matéria grosseira tem. Lembrando que na física a ideia de ponderabilidade é algo que pode ser pesado, né? Então, o fluido é algo que é muito diferente dessa nossa matéria grosseira. Claro que algumas pessoas poderiam pegar alguns elementos imponderáveis da física e perguntar, mas esses elementos, já que os espíritos disseram que o fluido é imponderável, se eu tiver algum tipo de matéria imponderável na física, é o próprio fluido? Também cuidado, não é assim. Né? Mas o fluido é imponderável, estabelecendo uma diferença muito grande entre as matérias. E por isso que os espíritos dizem, como a entender, sim, mas a matéria mais sutil é imponderável. Você podia colocar de novo aí, Lauro, só para a gente visualizar a resposta? Ó, da matéria como entender, sim. Então, essa matéria que a gente entendeu, ela tem uma propriedade, ela é ponderável. Da matéria considerada como fluido, não. Então, tá muito claro isso. Daí ele, olha, vejam os sinônimos que ele usa e a gente pode identificar do que ele está falando. Ó. A matéria etérea e sutil é o fluido. Sempre quando ele usar o termo matéria etérea, matéria sutil, matéria primitiva, ele está falando do fluido. Esse é imponderável. Então, nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, quando ele está falando na matéria que a gente estuda na física, na química, ele usa o termo quanto matéria propriamente dita, matéria pesada, matéria grosseira. Então, sempre quando a gente vê na obra, a gente tem que identificar que ele está falando do fluido ou ele está falando da nossa matéria. E ele não mistura as duas. Ele nunca vai ficar fazendo confusão. Ele deixa muito claras as características de uma e mostra que ela é diferente da outra. Ele nunca vai fazer essa associação. Porque se ele fizesse essa associação, a academia poderia cair metendo pau em Kardec, né? Porque diria, bom, se você está dizendo que é a mesma coisa, então mostre a experiência, mostre a experiência que você fez no laboratório, mostre o instrumento que você utilizou. E Kardec não tinha isso. Por quê? Porque essa matéria fluido e imponderável, ela é uma matéria que a gente só tem conhecimento pela filosofia espírita, ou seja, pelo que os espíritos disseram. A gente não tem acesso à natureza dela, a trabalhar com ela no laboratório, ter algum aparelho que pudesse avaliar, não tem. A gente só tem os efeitos que essa matéria produz na nossa matéria grosseira, através dos fenômenos espíritas,
e a gente tem os espíritos tratando dela e mostrando que ela é diferente da matéria grosseira. Como é que Kardec vai estabelecer, então, sabiamente, para não se perder, já que é uma matéria que eu não tenho acesso, como é que eu controlo as informações dos espíritos para não cair numa mistificação, numa contradição científica? A sabedoria de Kardec. A matéria fluido, ela não pode ter nenhuma característica que entre em conflito com a matéria grosseira da física e da química. Esse é o critério. Ele usa a física e a química como controle. Ou seja, se alguma coisa sair fora das leis da física e da química e eu começar a estabelecer semelhanças, eu entro em contradição. Então, não pode ser. Então, todas as informações que os espíritos vêm dando sobre o fluido, vocês vão notar que ele sempre usa as ciências para estabelecer a diferença, como um critério avaliativo. Mas eles deixam muito claro, o que os espíritos vão dizer? Essa matéria nossa, grosseira, que a física e a química estudam, é uma modificação desse princípio material, desse fluido universal. É uma modificação. Isso ele vai deixar muito claro. E na ciência eles já buscam isso. Tá? Na ciência, eles buscam também chegar numa matéria elementar, numa matéria primitiva. Então, um dia as duas vão se encontrar, né? Mas um dia, a gente não sabe quando. Por enquanto, é importante a gente não estabelecer semelhanças, porque aí eu entro em contradição. Então, essa é a sabedoria de Kardec. Mas nota que eles dizem, para finalizar esse meu primeiro comentário, eles dizem como entender, sim, mas há outros tipos de matéria que vocês não entendem. E eles não dizem o quê? Mostrando que não é papel do espiritismo mostrar essa diferença, estudar isso. Eles só dizem, é diferente. Tem outros tipos de matéria. Ponto. Percebe? Eles não vão avançar nesse assunto, porque isso não é papel do espiritismo. Não é papel do espiritismo estudar a matéria. Então, nota que ele fica com essa informação. Olha, é diferente, mas elas têm um princípio comum e elas se modificam. Ele não vai além disso, né? Eu vou ler só o comentário, depois eu passo para ti, Lauro. Mas só para mim não perder o seu Não, pode comentário falar. sobre o Kardec não avançar naquilo que a ciência de então, né, não avança, ainda não havia chegado, tem um manuscrito de Kardec, eu estava lendo aquela obra que a gente estava falando agora, do Carlos Sérgio, que eu já até esqueci o nome de novo. Bom, depois o Michel me lembra aqui. Tem um manuscrito, e é uma comunicação do espírito Erasto, Erasto não, já eu lembro quem é aqui o espírito, que vai dizer para Kardec não avançar em pontos que a nossa ciência, na ciência da época, não havia avançado, para que não acontecesse isso que o Michel falou, da academia se levantar e falar assim, então agora você tem que provar. Né? Então, olha o cuidado que o Espírito teve em orientar o próprio Kardec acerca disso. Né, das modificações que ele estava ali acontecendo na obra A Gênese. Depois eu vou lembrar o nome do espírito aqui. Mas é um manuscrito. Michel, como chama o livro mesmo? Qualquer coisa eu abro ele aqui. É o livro a Gênese da Polêmica aos Fatos, do Carlos Sete. Exato. E deve ser o São Então, Luís. Não é o São Luís? Não é o não, São não Luís? é o espírito Arago. Tá, O tá. espírito Arago. Então, ele recebe essa informação, não avança, né? O próprio Galileu depois vai se comunicar, mas eu não cheguei nessa parte ainda. Acredito que o Galileu também deve ter usado o mesmo critério. Mas, bicho, era só isso mesmo que eu queria comentar. Mas isso é muito importante. É muito importante que quem está nos ouvindo entenda o seguinte: isso que a gente está tratando aqui, há uma confusão tremenda no movimento espírita sobre isso, sobre essas separações. Então é muito pioneiro o nosso canal também, junto com outros que vêm aí, a tratar desse assunto. As pessoas no próprio movimento espírita, elas não entendem que há essas separações de assuntos da ciência com assuntos que é do espiritismo. Então, porque as pessoas não olharam com mais cuidado a obra de Kardec. Que lá no início do Livro dos Espíritos,
ali naquela grande introdução, que foi visto anteriormente, Kardec já vai dizer que o espiritismo não é da alçada da ciência. E nem a ciência da alçada do espiritismo. Ou seja, o que isso quer dizer? Cada ciência tem o seu campo de estudo e quando eu quiser tratar daquele assunto, eu tenho que recorrer à ciência que é competente. Nenhuma ciência trata de tudo ou trata de um assunto que é da outra. Às vezes elas têm pontos de contato, mas muito cuidado, pontos de contato com o assunto principal de cada ciência, que cada uma tem a sua. Então, Kardec já tinha percebido isso já no início do Espiritismo, mas ele desenvolve isso. No livro dos, no livro dos Médiuns, tem, isso fica mais claro ainda. Quando Kardec publica o livro dos Médiuns, ele já sabia disso também, porque ele vai mostrar lá nas questões que se podem fazer para os espíritos, ele vai. O São Luís vai dizer bem assim: deixai de lado as questões de ciência. Deixai de lado, ele diz, tem uma mensagem, que não é da competência do Espiritismo tratar das questões da matéria. Não é competência do Espiritismo tratar da astronomia, da física, da química, da biologia, da geologia. Não é. Por isso que Kardec, quando vai tratar desses assuntos, ele usa como referência a ciência da época. A física da época, a química da época, a astronomia da época. Ele vai usar sempre essas referências. E vai usar também... Michel, Pode falar. E as pessoas usam esse argumento para dizer que isso é contraditório. Ah, mas Kardec tratou de assuntos da ciência na obra Gênesis. Olha para você ver que vão usar, não compreenderam porque Kardec traz ali nos primeiros capítulos, né, a questão da nossa ciência, geologia, tudo aquilo que a gente vê lá. Passo para você. E esse assunto é muito importante que tu colocou. Como eu ainda não tive tempo, eu nunca fiz nenhum vídeo sobre isso, né? Mas um dia pretendo fazer. Esse nosso estudo aqui da primeira parte do Livro dos Espíritos já vai deixar muito bem mastigadinho o que lá na Gênesis Kardec vai deixar claro. Mas por que as pessoas fazem essa confusão? Porque elas não leem toda a obra e elas não leem com cuidado certos textos que, como por exemplo, na segunda passada a gente salientou. Na segunda passada a gente pegou o item 28 e mostrou Kardec dizendo que o Espiritismo não responde certas questões. Na Gênese, que é um dos últimos livros, ele deixa o capítulo 1 da Gênese, que é o caráter da revelação espírita, aí ele deixa absolutamente pronto e resolvida essa questão sobre a separação onde é o espiritismo e onde são as ciências materiais. Ele deixa muito claro no capítulo do caráter da revelação espírita qual é o papel, qual é a relação do espiritismo com as demais ciências e para que vai servir as demais ciências para ajudar o espiritismo. Então ele explica isso no capítulo 1 e isso explica toda a obra. Só que o movimento espírita faz o quê? Não lê direito o capítulo 1, se é que lê, e aí não entende por que nos capítulos seguintes ele vai falar de astronomia, de física, de urologia, de geologia. As pessoas acham, olha aqui, Kardec está tratando disso, mas elas não entendem por que ele está fazendo isso. Mas já para dar um resumo aqui para as pessoas se ligarem, ele vai falar das ciências porque ele vai fazer uma análise do seguinte: como ele está falando da gênese das coisas, o princípio, o início, a formação das coisas, ele tem que falar sobre todas as gêneses. Então ele vai falar da gênese do universo, da gênese dos planetas, do espaço como um todo. Ele vai falar da gênese da vida, para depois acrescentar mais um elemento que é o que faltava, o espiritual. Ele quer mostrar que o espiritismo é a última peça que faltava nesse edifício todo. Porque até então se estudava o princípio do universo, a questão da formação das galáxias, da expansão do universo, do espaço, do tempo, dos sistemas planetários, da vida orgânica, o surgimento da vida orgânica. Tudo isso era tratado pelas diversas ciências. Mas faltava um elemento chave nisso tudo, que é o espiritual.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar das outras, de todas as Gênesis, usando o quê? O Espiritismo? Usando as ciências que tratam disso. E, por fim, ele apresenta agora a parte que o Espiritismo contribui, com um elemento novo que é o espiritual. Então, só porque ele está citando as outras, o pessoal acha que o pessoal acha que é física segundo o Espiritismo, que é geologia, astronomia segundo o Espiritismo. Não é. É os espíritos e Kardec tratando, citando, é a palavra mais correta, as ciências, para depois mostrar que a parte do espírito que o espiritismo vai apresentar foi desenvolvida nos mesmos padrões científicos. Por isso que ele cita as outras ciências, para mostrar que da mesma forma que as outras ciências tratam do universo, o espiritismo também trata de uma partezinha, que é a espiritual, e da mesma maneira, ou seja, cientificamente. E mais, as ciências servem como controle. Ele vai dizer isso no capítulo 1 da Gênesis. O que eu quero dizer com isso? Que talvez seja muito abstrato, né, para quem está nos ouvindo. Imagina que eu tenho os espíritos falando sobre tudo. Eles são seres inteligentes, podem falar o que quiser. Como é que eu faço para separar o que é verdade do que é mentira do que os espíritos estão falando? Eu tenho que usar algum critério. E o critério que ele usa, um dos, é o controle das ciências. O que quer dizer isso? O espírito vem e fala alguma coisa. Se isso que o espírito está dizendo contrariar as demais ciências, entrar no terreno das demais ciências e contradizer as ciências, eu não posso aceitar como verdadeiro. Então vem um espírito e diz assim: a Terra é plana. Não, está contradizendo a astronomia. Não posso aceitar, é falso. Então ele usa a ciência como controle. Então ele sabia muito bem usar a ciência, citar a ciência e mostrar as separações e mostrar também os pontos de contato. Por exemplo, quando ele vai mostrar a questão dos fluidos e a questão da cura das doenças, ele vai mostrar esses pontos de contato. Há um texto muito rico na Revista Espírita, mas depois na Gênesis Kardec retoma isso. Ele vai mostrar que eu tenho os causadores de doença, né? Eu tenho doenças que são causadas pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo. Eu tenho esses 3 tipos de causa das doenças. E dependendo da causa, eu tenho que dar tratamentos diferentes. Ele vai mostrar que os fluidos podem agir no corpo. Então, aí são os pontos de contato, né? Mas tudo aquilo que comanda o corpo é da medicina, é da biologia. Então, ele sabia muito bem usar isso. E aí ele está fazendo isso aqui. Eles estão mostrando, olha, há um tipo primitivo de matéria que dá origem a todas as outras. Eles estão dizendo que há. Como é que é? Como é que eu vou descobrir qual é a natureza dessa matéria? Desconhecemos. Ele só está dizendo que há. É papel da ciência buscar e descobrir a natureza desse fluido. É papel dela avançar. E ela busca isso, mas ela ainda não encontrou. Ela está cada vez mais. Quando ela chega num estágio, ela depois descobre que tem outro. É a mesma coisa com relação à vida, com relação ao início do universo. A ciência ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e vai descobrindo. Mas enquanto ela não descobre, ela não se posiciona. Esse é o papel da ciência. A filosofia não. A filosofia permite que eu elabore uma hipótese filosófica da existência daquilo. Então, filosoficamente, os físicos já admitem a possibilidade de um elemento primitivo, de vida em outros planetas, só que cientificamente não foi achado ainda. Mas, por exemplo, através da ciência espírita, os espíritos afirmam que há. Eles afirmam que há e a gente tem que esperar o quê? Que a ciência ache. Não é papel do espiritismo desenvolver isso. O Alex perguntou, Michel, por gentileza, repete qual livro onde se encontra sobre as raízes das enfermidades. É na Revista Espírita. É na Revista Espírita, mas eu não vou lembrar o artigo. Eu não gosto disso, mas eu vou ficar devendo para a segunda que vem. Qual que é a revista?
Não seria, Michel, a mediunidade curadora? Eu não lembro. Me Vai parece. Olha, o Alex, dá uma olhada, pesquisa e dá um Google aí, pesquisa mediunidade curadora, talvez, revista espírita, que talvez seja lá. talvez seja. Mas eu Eu vou me ler. recordo aqui também. É, eu vou ver daqui a pouco ou no máximo segunda que vem eu trago para o Alex. Aqui, só para ler o comentário para a gente concluir aqui. A gravidade, comentário de Kardec, né? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. A gente lê isso aqui e fica assim, nossa, mas isso aqui todo mundo sabe. Mas a, 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 a tecnologia da época de Kardec não era a mesma que agora, né? A tecnologia era outra. A, muita coisa só se teve mais certeza e profundidade depois que o ser humano pôde sair da esfera através de aparelhos, né? E até mesmo pessoas conseguiram ir para o espaço para se certificar de muitas coisas. Mas até então a gente tinha várias experiências, várias teorias, várias hipóteses. Mas elas só foram se completando e se aprofundando depois. Então a gente sabe hoje que a gravidade ela tem essa relatividade que Kardec está falando, né? Ela não é a mesma em todos os mundos, né? A gente sabe hoje, quem estudou lá em física, que tem como calcular qual é a gravidade da Terra, qual é a gravidade da Lua, por exemplo. A gente sabe que não é a mesma. E a gente sabe que eu posso anular a gravidade através de outras causas, né? Como, por exemplo, a gente faz com os nossos objetos que voam, né? Ela consegue, de alguma maneira, anular, mostrando a relatividade da gravidade. E como ele diz, não há o peso e nem alto e baixo como a gente pensava antes, né? Se chegou a se imaginar que a Terra era o centro do universo, em cima estava o céu, embaixo estava o inferno, agora a gente sabe que não. Aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo, a Terra está girando, então aquilo que ora é embaixo, depois vira em cima, então hoje já se sabe tudo isso. O que Kardec está querendo mostrar aqui? A própria ciência da época dele já mostrava que essa propriedade da ponderabilidade, ela é relativa conforme aquilo que está se avaliando, né? Ela não é igual para todos os elementos. Então, vejam que ele está usando a própria ciência como parâmetro, para mostrar que, bom, então faz todo sentido eu imaginar que há um fluido primitivo que foge a toda essa propriedade da gravidade, né? O fluido não sofre atração da gravidade. Então, muito cuidado quando a gente vê certas metáforas, figuras de linguagem que os espíritos usam, para a gente não pensar que é igualzinho, né? Que o espírito está grudado no chão, que o espírito não é assim, porque o espírito só é composto do seu perispírito, que é fluido. O fluido é imponderável, não sofre atração gravitacional. Por isso que não faz nenhum sentido eu ter cadeira, banco, escada, subida e descida no plano espiritual. Não faz nenhum sentido, porque não há gravidade. Isso aqui já é uma boa questão para a gente pensar sobre as colônias, né? Para que precisaria como é que eu pego o ônibus no mundo espiritual se não tem certas propriedades da nossa matéria? A gente não para pensar porque a gente é meio ingênuo, né? Mas a gente não pensa o seguinte: quando a gente senta no banco do carro, o banco do carro nos empurra, né? Há uma repulsão. O banco do carro nos empurra. A repulsão elétrica. Quando a gente pisa na escada para acessar o segundo andar, terceiro andar, ao pisar na escada, há uma repulsão elétrica, né? E a gente tem músculo, tem osso, tem toda uma estrutura física para acontecer essa repulsão. Agora, para que o espírito vai precisar de escada, de banco, de ônibus, se não tem gravidade, não tem propriedades que a matéria daqui. Há casos na nossa matéria daqui que já não tem as mesmas características, né? Pega, por exemplo, o astronauta. O astronauta ele tem que aprender a viver no espaço, no mundo material, hein? Ele já tem uma vida completamente diferente que a gente tem.
porque por causa da questão da gravidade no espaço. O que dirá o mundo espiritual? A alimentação muda, a maneira de ir no banheiro. Quem não sabe vai pesquisar como é que astronauta faz para ir no banheiro. Faz para tomar banho, escovar dente, tomar água. A gente não para pensar que a nossa vida toda gira em torno da gravidade e das demais leis materiais. Que eu sair desse orbe aqui já muda tudo. No mundo material. Agora imagina no espiritual. Então, como é que eu vou estabelecer semelhanças? Se já na Terra eu indo para o espaço já muda, imagina eu saindo do mundo material. Então é muito importante refletir de maneira séria sobre essas questões. Passo para ti. Não, Eric, tranquilo, podemos seguir. Ô, Michel. Então vamos lá, vamos para 30. Aí, veja que Kardec ele vai tentando tirar dos espíritos, né? Respostas. Porque ele quer saber, bom, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Olha a resposta dos espíritos. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Veja como isso está longe da física e da química que a gente tem hoje. A gente tem os elementos primitivos lá da tabela periódica que formam todos os tipos do que a gente conhece, né? Eles estão dizendo aqui, esses elementos que são em uma quantidade X, que a gente considera primitivo, já é modificação do único elemento primitivo. Então, eles só dão essa informação. Ah, mas o Espiritismo provou cientificamente essa informação. Em que sentido? Que estabeleceu uma experiência em laboratório. Nada a ver. Isso aqui é uma informação filosófica dos espíritos. Que a ciência vai um dia ter que chegar. Por que Kardec aceitou? Porque é racional. Como é racional, eu aceito. Olha, é racional a ideia de que há um elemento primitivo. Aliás, a própria ciência busca esse elemento primitivo. Por isso que a gente tinha a ideia do átomo, que é algo que não pode ser dividido, né? Então é único. Mas ainda está longe, ainda está. Qualquer cursinho básico de ciência aí, eles vão dizer assim, olha, se eles pegassem, por exemplo, a questão do livro dos espíritos e dissessem assim, bom, é uma hipótese filosófica da física e da química, que há um elemento primitivo, mas a gente ainda não chegou nele. E ele ainda vai dizer assim, pode ser que nem exista. Por quê? Porque ele é coerente com a ciência dele não descobriu, então ele não pode afirmar nem que sim, nem que não. Os espíritos afirmam e Kardec aceita porque é racional. É isso. É isso que a gente tem que entender quando eles vão. Então, nota, como na 30 eles mostram que há um só elemento e eles geram todos os outros, olha a 31 como ela é uma consequência lógica. De onde se originam as diversas propriedades? Porque se vem de um elemento só. Como é que em algum momento eu tenho uma quantidade tão diversa, né, de propriedades? Aí eles dizem, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Essa resposta é que a gente tem que prestar atenção para entender a sabedoria que Kardec teve. Primeiro, antes de entrar nisso que eu estou falando, percebam que ele usa o termo moléculas elementares. O que ele está querendo falar? Do fluido primitivo, universal, cósmico universal. Ele não está falando da molécula que a gente estuda lá na química, na física. Por isso que ele sempre coloca, né? Ele nunca deixa solta essas palavras. Que nem quando ele diz matéria, né? Ele nunca diz matéria solto. Ele vai dizer matéria primitiva, matéria grosseira, matéria sutil. Ele sempre coloca uma outra palavrinha que é para a gente saber o que ele está se referindo. A gente poderia ler desse jeito. São modificações do fluido cósmico universal. Ou são modificações do fluido do princípio material. Ou da matéria sutil, ou das moléculas elementares. Agora, vejam que a questão é lógica, ele só está fazendo lógica aqui. Os espíritos não estão entrando na explicação.
É isso que Kardec percebe, os espíritos não entram, eles dão explicação lógica. O que é explicação lógica? Ele disse na questão anterior que há um elemento primitivo e todo o resto é uma modificação. Aí Kardec pergunta na 31, por que que há vários tipos de propriedade? A resposta, porque há uma modificação. Veja, é ficar dando círculo na mesma resposta. Ele disse a mesma coisa, só que agora uma resposta ele disse indo, agora a outra ele disse vindo, né? Primeiro ele disse, olha, há um elemento primitivo e todas as outras modificações são fruto desse elemento primitivo. Agora ele está dizendo, lá em Kardec pergunta, mas de onde vem todas essas diversidades? Aí eles dizem, modificações do primitivo. Nota, eles não estão avançando aqui. Eles estão dizendo uma questão lógica. É algum efeito, alguma modificação desse fluido primitivo que vai gerar todas as outras modificações. Então, por isso que as pessoas não podem dizer assim, é a física espírita, a química segundo o espiritismo, conversa fiada, ele não está explicando aqui. Ele não está avançando a química e a física, ele só está dando questões de lógica, baseado numa informação filosófica que não foi comprovada em laboratório, que é o qual há um elemento primitivo. Ah, mas e como é que eu vejo tantos elementos na natureza? São modificações do primitivo. Ponto. É só isso. Mais nada eles dão de informação. Para que a gente não ache que há, como eu vejo as pessoas estudarem essas questões e vi por muitos anos achando que o espiritismo estava dando pitaco na física. Que os espíritos estão dizendo só algo, o máximo do que já se sabe ou se pensava e mostrando a lógica de pensar aquilo. Só isso. Agora, se eles perguntassem assim, como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu. Imagina se Kardec lesse isso aqui e dissesse assim: me expliquem agora como é que eu faço uma máquina para descobrir. Por que ele não faz essas perguntas? Porque ele já sabe aqui que ele não vai tirar mais nada. Ele já sabia, mas claro que como ele tem que tratar de tudo, justamente para deixar a teoria completa, ele deixa essas perguntas para a gente perceber as limitações. Até onde o espiritismo vai, até onde o espiritismo não vai. Basta a gente pensar, por que ele não perguntaria, né? Mas como é que eu vou diferenciar? Ele nem pergunta. É que nem as pessoas que não param para pensar que nem. Eu sempre dou esse exemplo, as pessoas que acham que o espiritismo é feito por relato dos espíritos, né? Vem um espírito superior, relata alguma coisa e aí isso é doutrina espírita. As pessoas não param para pensar o seguinte: Kardec tinha Jesus à disposição. Espírito puro. Não é espírito superior, é espírito puro. Se o espiritismo fosse feito assim, deu só perguntar e o espírito relatar alguma coisa, era só ter pego o espírito, pego Jesus, ficar interrogando ele sobre tudo e lançar um livro. Pronto. Respondia todas as questões do universo, o espírito puro sabe tudo. Mas por que não foi assim? A pessoa tem que pensar por que não foi assim, por que ele teve todo o trabalhão que ele teve, pesquisa e tudo mais. Porque não é assim que se faz espiritismo. Perguntando para o espírito a opinião dele, ele narra, faz um relato, e eu pego e digo, tá aqui, ó, isso aqui é espiritismo. Foi Jesus quem falou, hein? Veja, ele não faz isso, que não é assim que se faz ciência. E ele vai explicar bem o papel dos homens e dos espíritos lá na Gênesis, para que a gente não confunda, né? Passo para ti, Lauro. Se não tiver questões, comentários teus, a gente vai indo. Não, tá tranquilo. Podemos avançar. Então vamos seguir. 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única substância primitiva. Nota, ele está fazendo a mesma pergunta, só que de uma maneira mais desmembrada, né? Porque ele pegou todas as propriedades e citou, e ele diz, não, isso é uma modificação da matéria primitiva? Sem dúvida.
e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Que hoje em dia já se sabe, né? O que se sabe hoje? Eu tenho os elementos, os órgãos que são aptos a perceber esses elementos e a mente, que é para os materialistas é a mente, para nós é o espírito, que é quem interpreta esses fenômenos. É isso. Se eu modificar um desses 3 pontos, eu tenho um relato do fenômeno diferente. Vou dar um exemplo. A gente está aqui, você está na sua casa, sentado na sala. Vamos criar uma situação aqui. Está sentado na sala, conversando, com a luz, com a lâmpada ligada. Aí eu pergunto assim: qual é a cor da camiseta do Lauro? A pessoa me diz assim: ah, é preta. Aí eu vou lá e mudo a lâmpada. Eu vou lá e mudo a lâmpada da sala e coloco uma lâmpada de uma outra cor. A cor da blusa do Lauro eu já enxergo outra. Então eu modifiquei o elemento externo do fenômeno. Agora vamos ver um outro elemento. A gente está sentado nessa sala e eu pergunto assim: qual é a cor da blusa do Lauro? Aí alguém diz: é tal cor. Aí eu pego e convido uma pessoa que é daltônica para me dizer a cor. Veja, agora eu não modifiquei eu não modifiquei a lâmpada. Eu peguei alguém que tem o órgão alterado. Ela já vê outra cor. E se eu furasse o olho de alguém que estava vendo, nem via mais. Então, nota, eu modifiquei o elemento ou modifiquei o órgão responsável pela percepção, já muda o fenômeno. E tem parte do elemento espiritual também, porque dependendo dos meus conhecimentos, eu vejo uma coisa, eu vejo outra. Por exemplo, se eu pegar uma parede de cor branca, que a gente vai vendo os tons de branco, né? Tem cientista que fez pesquisa com povos que vivem no gelo, em que eles conseguem ver sutilezas e diferenças da cor branca que a gente não consegue. Porque eles aprenderam a ver, né? Então, veja. Então, é para a gente entender o que os espíritos estão falando. Vamos ver, tem uma pergunta, né? Vamos ver, o Alex. Michel, mas Kardec escreveu tudo o que escreveu diante da análise criteriosa através não de uma, mas de muitas mensagens de espíritos, da qual analisou diante da maioria para determinado grupo. Seria isso? Kardec usou vários critérios para aceitar o que os espíritos diziam, né? O primeiro deles é o racional. Ele vai dizer isso naquela famoso texto do controle universal que as pessoas também não prestam atenção. Ele diz que o primeiro critério é o da razão. O espírito, se os espíritos dissessem algo que não fosse racional e entrasse em contradição, se lascava com Kardec. Então a gente, por exemplo, o que eu estou procurando mostrar aqui nessas questões que eles não entram em contradição. Todas as informações que os espíritos dão é sempre na mesma linha, nunca sai, porque se eles saírem em um momento daquela linha, eu entraria em contradição. Aí nota, claro que para poder avaliar o que é racional ou não, eu vou colocando mais elementos, né? Mais conhecimentos. Então ele usava as ciências como controle, a lógica, ele usava os atributos de Deus que a gente viu. Por exemplo, se a informação entrasse em contradição com os atributos divinos, também não servia. Veja, ele vai usando vários critérios, como qualquer ciência é assim. E também ele usava um dos critérios era a manifestação espontânea dos espíritos em diversos lugares por médiuns diferentes. Que o pessoal acha o pessoal acha que é o ponto central do controle universal e não é, né? Porque isso é secundário.
E mais, esse ponto é espontâneo, é evocação. Eu não posso, por exemplo, assim, decidir com o Lauro, vamos avançar o espiritismo, Lauro? Vamos. Aí eu começo a evocar os espíritos, perguntar para ele, é parte deles. A evolução da ciência é parte deles. A partir da iniciativa deles, eu estabeleço evocações. Mas o ponto de quem vai fazer o avanço do espiritismo vai partir dos espíritos, não é dos homens. As pessoas não prestam atenção nisso quando leem o controle universal. Elas querem avançar espiritismo discutindo em congresso, se reunindo, fazendo uma reunião entre os dirigentes do movimento espírita para decidir. Não é. Especulando, não é. O espiritismo não é especulação filosófica. O espiritismo não é especulação filosófica. De eu ficar imaginando. É o que o pessoal faz com o André Luiz, né? O André Luiz diz uma coisa, aí o movimento espírita fica imaginando uma resposta, mas não é assim o espiritismo. O espiritismo é ciência. Então, esse ponto da racionalidade é um dos que ele usou, né? É o principal, ele vai dizer isso. Leiam lá no início do Evangelho, que é a questão da racionalidade. Kardec nunca colocou a opinião dos espíritos, a maioria ou minoria, como critério único de verdade, não faria o menor sentido. Uma espécie de votação, né? Vamos votar aqui se existe reencarnação ou não, se existe fluido ou não. Jamais Kardec fez isso. Seria uma ingenuidade, né? E as pessoas... Tem gente que me manda, no projeto lá do Nosso Lar, me manda a tabela com o número de médiuns e espíritos que confirmam que o André Luiz disse. Tem gente que me manda. Olha aqui, ó, tem 227 espíritos de países diferentes que disseram que o André Luiz disse. Podia ser 1.000, 1 milhão de espíritos. Faz a menor diferença. O pessoal acha que é votação. Porque ela entendeu errado o controle universal, né? Mas vai lá ler. Quem acha que o Michel está inventando, lê lá, né? Lauro, pode falar que eu tô falando hoje demais. Eu acho que eu passei final de semana muito quietinho. Não, pode continuar, tá ótimo. Eu tô só meditando aqui. Deixa eu ver a pergunta do Alex. Sobre a questão 32. Se as moléculas elementares que sofrem a união e que parte dos corpos tem determinada disposição não teria uma exatidão de uma cor ou um sabor, seria no corpo exatamente? Não, mas eu acho que a próxima questão mostra isso, né? Eu acho que tem um comentário de Kardec. Eu acho que tem um comentário seguinte de Kardec que fala sobre isso. Vamos voltar lá para a questão, que eu, no fim, eu não li o comentário de Kardec, vai ajudar o Alex. Tem ali, ó, embaixo, eu vou ler, pode subir a demonstração. Aqui Kardec comenta, a demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Veja, aqui ele deixa claro, é um fenômeno que a própria as ciências nossas perceberam. Como o exemplo que eu citei da luz, né? Da cor da camiseta do Laura, eu usei como analogia. Se eu modificar a lâmpada, já não é a mesma cor. Se eu modificar o órgão visual, já não é a mesma cor. E se eu modificar a mente que está analisando, já não é a mesma cor, que nem eu citei. Se a gente pegar alguém que é especialista em cor... Outro exemplo bom, Laura, é quadro, né? Já foi em museu com especialista? Quem já foi em museu que tem obra de arte, pintura com especialista? A gente está olhando para o quadro, a gente, na nossa ignorância, acha, mas é só uma pinturinha. Daqui a pouco vem um especialista, ele está olhando para o mesmo quadro. O mesmo quadro. E ele fica 1 hora falando. E aí, só depois que ele fala que a gente percebe, né? Então, há vários elementos num fenômeno que a própria ciência já sabe, né? A própria ciência já sabe dessa dificuldade, né? Michel, numa live ou num vídeo do Cosme, ele faz esse exercício. Não sei se você assistiu. Ele mostra uma figura, uma imagem. Algumas pessoas percebiam um determinado tipo de desenho, outros, né? Olha para você ver.
Então, enquanto, né, não fosse conversando ali, para que a pessoa pudesse. Aquele que viu, por exemplo, uma senhora, uma velha, que o outro não tinha visto. Depois que aquele comenta, uma velha que está assim, agora eu estou vendo. Agora eu tô vendo. Olha para você ver, né, o quanto o olhar, o que é externo, ele age de forma diferente. Michel. Não, exatamente. E os próprios cientistas sabem disso. Por isso que quando a gente usa, por exemplo, às vezes a gente pensa ingenuamente, né? O cientista criou o aparelho para perceber determinada coisa. Só que aí eu tenho um problemão, porque tem toda uma teoria sobre a interferência do aparelho no fenômeno. Por isso que todo tipo de análise através do aparelho, ele já tem a parte da teoria que explica a interferência do aparelho na análise do fenômeno e sobre o grau de erro ou o grau de acerto. Muito parecido com pesquisa política, né? Veja, todas as ciências são assim, a pesquisa política é a mesma coisa. A gente vê agora nessa época, pesquisa eleitoral, a margem de erro para cima ou para baixo. Aí a gente acha que quando fala em ciência exata, a gente leva exato ao absoluto, né? Não, a física e a química é uma exatidão absoluta. Conversa fiada, eles mesmos sabem que não é assim. Claro que eu não estou aqui fazendo relativismo científico. Isso não impede eu de construir teoria e de descobrir a verdade das coisas. Muito cuidado também. Mas a gente tem que saber o grau de interferência de cada coisa. No processo. E o espiritismo não vai ser diferente. Olha que interessante como o espiritismo é exatamente assim. Kardec mostra a questão dos fluidos, a diferença no fenômeno espírita, o papel do médium, do meio, a combinação fluídica, por que um conseguiu psicografar mais, outro psicografou menos, por que um psicografou sobre história, mas não conseguiu psicografar poesia, por que tem mensagem que vem mais completa, tem mensagem que vem mais truncada, por que o mesmo médium que recebe 30 espíritos, o 31º ele não consegue? Quando ele vai analisar, por exemplo, as curas, a mesma coisa, tinha médium de cura que curava várias doenças. Chegava, às vezes, uma pessoa com a mesma doença que o médium já tinha curado várias vezes, naquela pessoa não curava. É assim que é a ciência, né? Aí o cientista, na sua ciência, ele tem que entender o grau, né? O grau da confiabilidade, o grau da interferência. Todas as ciências são assim. Quem já fez exame, né? Faz exame lá de sangue, alguma coisa assim. Aí chega lá o médico assim, vamos ter que fazer outro. Vamos fazer no outro laboratório. É assim. Mas isso não impede a gente de fazer ciência, né? Como o espiritismo. O espiritismo há vários pontos que ele mostra essas diferenças aí nos seus fenômenos. Mas isso não é motivo para eu negar o fenômeno ou negar a ciência. Mas os espíritos já sabiam disso, né? Veja como eles estão colocando aqui a questão da matéria, né? Mostrando a possibilidade lógica do que os espíritos estão dizendo. Não é assim na nossa matéria, olha o que eles estão dizendo. Não é assim na física. Então é esse uso que a gente tem que fazer dessas questões para estudar o espiritismo. Ela pode diferenciar de corpo para corpo, né? Às vezes, como o Alex está perguntando ali, a causa do corpo são os órgãos. São os órgãos, né? E não só os órgãos, tem aí a parte que as ciências acadêmicas vão falar que é cultural ou psicológica, que a gente diz que é a parte do espírito, né? Não é só os órgãos, né? Tem a parte que é do espírito, ou da mente, se eu quiser usar os termos dos materialistas. É por isso que eu posso ter, às vezes, a mesma substância, o mesmo órgão, e não tenha. O espírito é diferente e ele também não, o fenômeno tem, aí ele relata diferenças, né? Pega os gêmeos, né? Aliás, gêmeos é uma das maiores experiências para provar o espírito, né? É tudo idêntico, a parte biológica é idêntica e a quantidade de diferenças de um gêmeo para outro. E aí? Mostrando que tem ali um ser espiritual. Então eu tenho. Michel, podemos considerar aqui, então, por exemplo, um espírito que nunca habitou a Terra. Então agora ele vai encarnar na Terra.
ele vai ter uma certa dificuldade no início para conhecer os elementos, aqui, os materiais, aquilo que é externo, ou do errado. Por isso que, ó, veja bem, por isso que a gente encarna num corpo, tem todo um período de gestação, depois todo um período de infância. O que é isso? É para o espírito se habituar com aquele mundo material que ele vai ficar por vários anos. Já notou que a gente tem que aprender a falar, aprender a andar? Percebe? A gente tem que aprender a desenvolver isso. Porque é um contexto diferente do contexto espiritual. Agora, imagina de espíritos diferentes, né? Kardec chega a perguntar isso, Laura, nós vamos ver isso lá para frente. Nas questões do livro dos espíritos, ele vai perguntar sobre esses espíritos que chegam aqui, e é como se eles não se adaptassem, né? E aí aí os espíritos falam que são espíritos de outros mundos. Se for espírito que veio de mundo inferior, eles chocam o nosso mundo. Por exemplo, a psiquiatria, a psicologia, ela tem N teorias para explicar os psicopatas, por exemplo. Mas, por exemplo, para o espiritismo, como é que explica essas coisas absurdas que alguns seres humanos fazem? Os espíritos vão dizer, olha, são espíritos primitivos. São espíritos primitivos. E da mesma forma, do outro lado, também a recíproca é verdadeira. Bota um espírito muito evoluído aqui. Ele não sobrevive muito tempo, né? Porque ele vai ter a bondade, vai ter o espírito. Ele não é desse nosso jogo material aqui, feroz. Vamos pegar Jesus, que era um puro, por exemplo. Que diferença maior que essa? Um espírito puro num mundinho medíocre como nós? Não durou. Enquanto ele teve, digamos assim, desconhecido, durou, né? Mas a partir do momento que ficou conhecido, não durou. Mataram. Que não dura, né? É o exemplo. Aliás, a própria metáfora que os próprios evangelhos colocam, a própria Bíblia coloca, né? É a ovelha que foi dada a sacrifício. Ou seja, se eu colocar uma ovelha no meio do monte de lobo, o que o lobo vai fazer? Mas não dá tempo a ovelhinha. É a mesma coisa se tu colocar. Isso explica, veja como o Espiritismo explica vários fenômenos sociais que a gente vê, né? A pessoa nasce num ambiente, às vezes, completamente violento, muito miserável, e ela tem gostos finos, tem virtudes. E aí tu pega a pessoa que é educada, tem 5 babá, tem segurança, tem as melhores escolas, e ambos são os degenerados. É impressionante, às vezes eu fico refletindo sobre isso e lendo. O espiritismo ele se prova a cada dia. Quer provar o princípio espiritual, é só olhar a sociedade, né? Aí veio sociologia, psicologia, cada um com uma tese mais maluca que a outra, que o espiritismo explica fácil, são espíritos diferentes, vivendo em mesmo contexto. A psicologia vai dizer que a influência do meio, porque a mãe, porque o contato do pai, aí vai, cada um vai dizendo. É tipo Freud, né? Quem vai ler o Freud interpretando o sonho, tentando interpretar o comportamento. Ele vai, como ele é materialista, ele tem um problemão, ele tem que fazer uma viagem para explicar o fenômeno simples, que o espiritismo explica de uma maneira muito mais simples. São espíritos diferentes. Olha só. E eles criam umas teorias que meia dúzia de especialistas, nem eles conseguem explicar, cada um explica de um jeito, porque ele quer defender o materialismo, né? Só que daí começa a entrar em contradição. O espiritismo resolve, olha, é espírito diferente. Essa é a beleza. Não, fiquei falando, já passou do horário, né? Bom, acho que é isso, né, Laura? Nesse comentário do Alex aí, é bem isso, né, Alex? Nós avançamos muito em inteligência. Olha, Alex, em moralidade, né? A gente talvez não vai praticar aquela barbaridade toda que foi praticada em séculos para trás aí. Mas a gente está vendo aí o que está acontecendo com esse mundo, guerras, feminicídio, infanticídio, né? Terrorismo, tudo que choca, né? Isso mostra
o quão nós ainda estamos atrasados. Eu ouso dizer aqui, né, me baseando aqui na doutrina, que nós estamos muito mais perto do ponto de partida do que, né, do objetivo final. Então, é natural tudo isso que a gente está vivenciando aí. Né? Aquilo que hoje nos choca, que é uma pessoa ser queimada em praça pública, crucificado, daqui a algumas gerações, tudo isso que nós estamos vivendo aqui vai chocar. Quando, né, as crianças do futuro aí vierem a saber o que ocorria de guerras, de crianças sendo mortas, pessoas sendo perseguidas, enfim, né, vai chocar. Mas é um processo natural. Michel, já vou me despedir e eu passo para você encerrar aí. Pessoal, obrigado, né, pela participação. Tem, eu acho que tem um comentário do Alex aqui, Michel. Você quer dar uma lida? Alex, né, não, né? Cada vez mais se expande a maldade. O homem evoluiu na tecnologia, em armas, ao invés de praticar o bem, pois disso está em Santiago. O livre-arbítrio do homem, ele pode tanto melhorar quanto entrar em guerra e todo mundo se matar, né? Qual é a beleza do espiritismo? Eu não dependo dos outros. Essa é a grande beleza do espiritismo. Se eu fizer a minha parte, eu vou embora e não volto. Se o mundo resolver entrar em guerra, se todo mundo resolver se matar, se eu fizer a minha parte, eu não volto. Eu vou para um planeta melhor. Isso é a melhor coisa que o espiritismo... E só o espiritismo pode dar essa consolação, né? O mundo está horrível. Então eu vou fazer a minha parte, vou embora daqui. E quando alguém for embora antes da gente, em vez da gente se desesperar, a gente tem que dizer, graças a Deus, se livrou. Olha como é impressionante a contribuição do espiritismo. A gente fica triste porque alguém saiu desse planeta miserável, né? Olha como a gente é egoísta. A gente devia dizer assim, graças a Deus, o fulano, como eu amo o fulano, ele foi embora antes de mim. Sorte a dele. Pior para mim que fiquei. E se eu fiquei é porque eu tenho mais tempo de penitência que ele. Eu tô na prisão, né? Eu e o Lauro estamos numa prisão. Quem sair primeiro, sorte. Aproveita quem for primeiro. Aproveita, fica feliz quem foi primeiro. Dizer, graças a Deus, meu amigo foi primeiro, sorte a dele. Tá bem melhor do que eu. Ruim é para quem fica. Ruim é para quem fica. Para quem vai é uma libertação. Então a gente tem que fazer a nossa parte e não voltar mais, né? E aliás, Kardec vai trabalhar isso o tempo inteiro. Que aqui é uma prisão que a gente tem que se ver livre, ir para um planeta melhor. Aí vieram essas obras depois de Kardec que ficam numa preocupação. Essas obras, tipo do André Luiz, elas estão tão preocupadas com o nosso planeta medíocre que elas levaram o que tem aqui para lá, né? Em vez da gente se livrar, eles levaram. Olha que desgraça. Em vez de a gente se livrar, eles vêm e dizem que lá é a mesma coisa que aqui. Acabou a consolação, né? Acabou a consolação. Dizer que lá é igual aqui é uma maldade. E graças a Deus não é. Graças a Deus não é igual. Não é a vida social igual é aqui. Aqui é prisão. E a gente tem que fazer a nossa parte e se mandar. Se mandar. O máximo que a gente pode fazer é, como espírito, ajudar quem ficou aqui, né? Mas como espírito. Aí, como espírito, aí é uma maravilha, porque aí não nos atinge, né? Então, quero agradecer ao Lauro e a todos que participaram, agradecer ao Alex, aí, que trouxe bastante contribuição, que a gente possa refletir sobre isso e estar aqui na próxima segunda. Uma boa noite a todos. É isso aí. Michel, obrigado, Alex. E em nome do Alex, obrigado a todos, a você que está nos assistindo. E deixe aí os seus comentários, as suas sugestões após o encerramento do vídeo, tá bom, pessoal? Amanhã às 18 horas nós temos o nosso estudo da Revista Espírita. Fica aí o convite para todos, tá bom? Um abraço a todos e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.